Fala família vascaína, tudo bom? Gaguinho da Colina. Galera, antes de começar o vídeo, ó, vou pedir para vocês se inscreverem aqui, ó, nas letrinhas vermelhas que vai ter aqui embaixo, ó. Não esqueça também de deixar aquele like aqui, ó, na mãozinha, ó, aquele joinha, que é super, hiper importante para o crescimento do canal, beleza? E, consequentemente, não esqueça também de ativar o sininho que vai ter aqui embaixo, ó, para você poder ficar por dentro de todas as notícias, beleza? Bem, galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre, sobre a derrota do Vasco, né? O Vasco perdeu de 2-1 para o Botafogo em São Januário e logo após o jogo terminar, o Zé Ricardo pediu demissão. A gente vai estar falando tudo, sobre tudo isso aí. Bem, sobre o jogo, né? O Vasco começou o primeiro tempo muito mal, muito mal. Tomou 2-0 no primeiro tempo, né? Um jogo muito ruim. Apesar do Vasco ter a maior posse de bola no primeiro tempo encerrou a 72% de posse de bola para o Vasco, a 28% para o Botafogo. Bem, no segundo tempo, o Vasco veio para cima, veio com tudo, né? Tava jogando em São Januário, na sua casa, e era tudo pro Vasco embalar ali duas vitórias no campeonato para poder ficar em cima, na parte de cima da tabela. Bem, o Vasco chegou a fazer um gol ali, mostrou uma reação, mas infelizmente não foi o suficiente para o Vasco estar pontuando na competição. E logo após o jogo, né? 2-1 Botafogo em São Januário, na nossa casa, lá no Caldeirão. O Zé Ricardo demorou um pouquinho ali para dar a coletiva de imprensa, né? E logo depois veio a notícia que o Zé Ricardo tinha pedido demissão, né? E que foi para a coletiva foi o Paulo Pelaipe, né? E na entrevista dele, né, ele falou que foram pegos de surpresa e que não esperava que isso viesse a acontecer, porque o Zé Ricardo é um profissional aí que ano passado foi eleito aí entre os top 5 dos técnicos do futebol brasileiro, né? E essa notícia pegou um pouquinho a, a diretoria do Vasco de surpresa. Bem, no meu pensamento, não tem nada de surpresa nisso, porque de uns tempos para cá a diretoria tem mostrado que é ineficiente e incompetente ao mesmo tempo, né? De 2 semanas para cá teve, acho que três pontos ali cruciais que vieram o Zé Ricardo pedir demissão. O primeiro ponto foi aquela bendita foto, né, com aqueles jogadores que postaram lá no Chile, né, na última partida da Libertadores e, graças a Deus, conseguiram a classificação para a Sul-Americana. Bem, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o seguinte, que o Zé Ricardo, né, ele teve aquele lance da troca do Evander por dois jogadores do Atlético Mineiro, que a imprensa noticiou e estava dando tudo certo. Ele foi para a coletiva de imprensa, falou que seria bom para ambas as partes, né? Tanto para o Atlético Mineiro quanto para o Vasco, porque, como vocês sabem, o Evander não está não tá se dando bem ali com a torcida vascaína e com o clube vascaíno. Então ele veio a público dizer que apoiava essa troca. 2 horinhas depois, né, 3 horinhas depois, que estava dando tudo certo, vem a diretoria do Vasco, vem o Vasco e diz que não tem nada certo e que talvez o Evander poderia ter uma proposta de Portugal e que essa troca não iria ocorrer. Bem, Zé Ricardo deve ter ficado puto, porque tudo que ele fala, nada é passado para ele, e ele está fazendo papel de fantoche ali. Então, esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto que nós já conhecemos, né? Que é o Vasco do jeito que tá aí, já tem uns 10 anos aí, 20 anos, né? Desde 2000 para cá, que a era Miranda de 2000 para cá vem afundando o Vasco, ó, numa ladeira sem fim,
e é um jogo articulado ali com a política que não tem fim, né? Como vocês sabem, o Vasco não paga salário, o Vasco não tem jogador à altura de vestir a Cruz de Malta aqui. Então foi uma série de motivos que vieram ao Zé Ricardo pedir demissão, né? E mas a derrota que teve, né? O Vasco não paga salário, ninguém deixa o Zé Ricardo a par das situações, então ele ficou meio que de saco cheio de, de, de tudo isso que vem acontecendo e ele veio e pediu demissão, né? Bem, nesse tempo que o Zé Ricardo ficou à frente do Vasco, né? Ele disputou 50 jogos, 22 vitórias, que é 15 empates e 15 derrotas. Esses são os números do Zé Ricardo à frente do Vasco. Lembrando que o Vasco passa por um momento político muito delicado, né? Foi as eleições do ano passado que atrasou e muito o planejamento para 2018. O Vasco ficou parado ali, ó, de dezembro até janeiro sem absolutamente nada. E lembrando que o Vasco foi para a pré-Libertadores bem no comecinho, bem no finalzinho de janeiro já, né? Se eu não me engano, foi dia 22 ou dia 21, né? Que o Vasco teve o seu primeiro jogo na pré-Libertadores. E isso foi uma série de motivos que o Vasco tá nessa situação aí que tá. Jogadores que não jogam nada, que estão sempre no departamento médico. Tem jogadores que renovaram o contrato ali, ou então vieram pro Vasco e que não jogam. Então foi uma série de motivos que ocorreu. O Zé Ricardo tá pedindo demissão. Bem, quem seria o provável técnico que possa estar vindo para o Vasco? Bem, eu postei no meu Instagram, né, uma lista dos técnicos que tem aí no mercado, tanto quanto o Vanderlei Luxemburgo, Celso Roth, tem o Cristóvão, tem o Dorival Júnior, mas na minha opinião, né, nenhum desses técnicos aí conseguiriam fazer alguma coisa. Eu 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 votaria no Valdir, né? Como vocês têm percebido, os times aí do Campeonato Brasileiro têm apostado nos profissionais dentro do seu clube. O Corinthians já tem feito isso há um tempo. O Flamengo também tem feito isso. Corinthians, o Flamengo. Então eu acho que o Valdir Bigode, ele conhece o clube ali, já está ali há muito tempo. Ano passado, quando o Milton Mendes foi mandado embora e o Zé Ricardo entrou no lugar do Milton Mendes, o Valdir Bigode ficou assumindo o Vasco ali por algumas rodadas. E bem, vamos esperar o que essa diretoria aí, ineficiente, incompetente, vai arrumar aí pro resto do Campeonato Brasileiro, né? E consequentemente da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Bem, lembrando que o próximo jogo é Vasco e Cruzeiro fora. O Vasco vai ter uma partida muito difícil. Lembrando que o Cruzeiro é um dos favoritos ao título aí, tanto da Copa do Brasil ou então do Brasileiro. Beleza? Vamos esperar as notícias aí dos próximos dias para ver se o Vasco vai estar anunciando algum treinador ou se efetiva aí o Valdir Bigode, que eu acho que uma grande parte da torcida aí votaria nele para uma possível chance aí de ser o novo técnico do Vasco da Gama. Beleza, galera? Bem, eu vou deixar aqui, ó, na descrição aqui, ó, as minhas redes sociais. Então vai lá, ó, se inscreve lá, segue o Gaguinho da Colina. Eu vou deixar o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Facebook, o grupo do meu Facebook. Vai lá, se inscreve nas minhas redes sociais e compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, no Facebook, para estar ajudando o canal do Gaguinho a crescer sempre mais e mais, né?
Beleza, galera? Essas foram notícias. Se você assistiu até o final, ó, se inscreva aqui no canal, aqui, ó, nas letrinhas vermelhas. Não esqueça de deixar o seu like aqui, ó, que é super, hiper importante para o andamento e pro crescimento do canal, beleza? E ative o sininho de notificações que vai ter aqui embaixo, aqui, ó, para você poder ficar por dentro de todas as notícias do Gigante da Colina. Beleza, galera? Juntos somos fortes, ó, e temos amor infinito. Valeu!